De Olho no Social, a notícia em primeiro lugar. Eu sou o apresentador Gleison Vilela. Vocês vão acompanhar uma história que vai impactar a todos vocês. Ela deixou o Brasil tentando se curar de uma depressão e por tempo buscar o recomeço. A empresária chegou à Inglaterra em busca de paz, mas caiu nas mãos de brasileiros que fizeram viver um verdadeiro pesadelo. Essa história, forte e real, vira livro impactante. O Diário de uma Cleaner na Rota do Terror. Descubra a história que ninguém teve coragem de contar. Assista, lê e dê voz a quem sofreu calada. Assista esta matéria completa agora. Olá, meus queridos telespectadores que estão nos acompanhando aí do outro lado da telinha. Hoje a nossa equipe está recebendo aqui em nosso estúdio de imprensa a empresária Wélida Barcelos. Ela é decoradora de casamento, cerimonialista, terapeuta e agora escritora. Uma mulher incrível que decidiu transformar a sua dor em palavras, trauma, em coragem e a cicatriz em livro. Hoje ela está aqui no programa De Olho no Social e vai responder algumas perguntas sobre a sua vida, a sua rotina e falar um pouco sobre o seu novo projeto em primeira mão aqui no Jornal De Olho no Social. O lançamento do seu livro. O Diário de uma Cleaner na Rota do Terror. Uma faxineira na Inglaterra que, após ter passado uma temporada em Londres de empresária no Brasil, ela se tornou faxineira na Inglaterra. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade, de estar aqui com vocês no Jornal De Olho no Social, agradecer a Deus em primeiro lugar, porque Ele que tem nos dado sustentação para estar aqui, e dizer que eu estou muito feliz de estar aqui hoje, muito feliz mesmo por estar compartilhando com vocês, esse momento tão importante da minha vida, que é ao mesmo tempo importante e ao mesmo tempo sofrido, e gostaria de agradecer a todos vocês também que estão aqui com a gente. Muito obrigada pela oportunidade, Gleison Vilela. Wélida, então, para a gente dar início aí nas perguntas, e saber um pouco mais sobre você, sobre a sua história, me conta aí um pouco mais a respeito. O que motivou você a sair do Brasil e ir para a Inglaterra? Bom, desde a minha infância, é muito triste eu poder falar isso, mas faz parte da minha história, Na minha infância, eu fui abusada sexualmente pelo meu pai e desde então eu comecei a sofrer psicologicamente e emocionalmente. Então, eu fui passando por vários transtornos no decorrer da minha vida. Isso foi levando traumas, crenças enormes para a minha vida durante todos os anos. E eu fui associando isso no meu dia a dia, fui associando os meus traumas com os meus relacionamentos abusivos que eu sofri, namoros não concluídos, abusivos também, torturas emocionais e psicológicas por parte de parceiros. E isso foi trazendo um cansaço mental para minha vida muito grande. Até porque a minha profissão de decoradora é muito sofrida. Então, acabou que ajuntou tudo, a profissão, a minha vida, os traumas. E eu fui me sobrecarregando de uma forma tão grande que eu dei. Então, para a gente continuar aqui nas perguntas, eu gostaria que você falasse pra gente, como terapeuta, como que foi, o seu estado emocional e psicológico quando você embarcou nessa viagem, porque é algo diferente, Você está acostumada com a sua rotina no Brasil e ir para a Inglaterra? Sim. Então, devido a todo esse transtorno que eu passei e aconteceu na minha vida, eu fui obrigada a sair do país. Por quê? Eu estava sofrendo, meu emocional estava abalado, eu não conseguia trabalhar. Foi quando a minha mãe falou para mim: Wélida, eu consigo cuidar da sua empresa e você pode ir embora. E eu disse para ela: mãe, então eu vou ligar para um amigo, vou fazer algo e vou embora. Então consegui falar com um amigo meu
né, que morava na Inglaterra. Esse amigo se dispôs a me cuidar, a me ajudar, uma pessoa que eu confiava, que eu amava demais da conta, e ele me disse: não pode vir que a sua vida vai mudar aqui. É um homem de Deus, uma pessoa de Deus, uma pessoa que me deu a mão e falou: não, aqui Deus tem algo melhor para você. E eu fui. Então eu fui contando com isso. Então, como terapeuta, o que aconteceu? Eu pensei: mas eu vou chegar no fundo do poço desse jeito. Se eu continuar com essa depressão, se eu continuar desse jeito que eu estou, sofrendo emocionalmente, eu vou acabar cometendo uma besteira, que é o que vocês já sabem, né? Então eu pensei: não, eu vou. Mas eu sabia onde que estava a saída, porque eu, como terapeuta, eu vi a saída, porque eu já ajudei muitas pessoas, e eu disse: eu preciso de um novo lugar, eu preciso de um novo ambiente, eu preciso estar com pessoas novas, eu preciso sair dessa pressão que eu vivo aqui na minha empresa e no meu dia a dia. E então eu decidi ir e fui. Esse assunto realmente é um assunto bastante delicado, né? Hoje em dia muitas mulheres passaram e ainda passam, né? E tem medo de denunciar. Então, qual a dica que você gostaria de deixar para essas mulheres? Em primeiro lugar, ao menor sinal de tristeza, depressão, qualquer sinal, mesmo que você tenha passado traumas emocionais, tiver passado qualquer tipo de problemas emocionais ou psicológicos, nós temos que buscar ajuda, porque no meu caso, eu mesma e a minha mãe que percebeu a minha tristeza e disse: reage. Mas glória a Deus por isso, que a minha mãe fez isso por mim. Mas e você que não tem uma pessoa, você que não tem ninguém para te falar isso, você pode de imediato. Surgiu esse problema, que seja por menor pequeno, você procura ajuda, porque eu tenho certeza que você vai evitar grandes problemas no futuro. Ou seja, sua mãe esteve com você a todo tempo, todo né? Todo tempo, com certeza, né? Certo. Wélida, conta pra gente o que você esperava em Londres e o que você realmente encontrou lá. Bom, eu esperava encontrar em Londres o que todo doente psicologicamente precisa: um novo ambiente, novas amizades, novos lugares, um emprego novo, um trabalho novo. Como eu falo, né, no meu livro, tudo novo de novo. Mas não foi bem assim. Eu só encontrei, o que eu encontrei de início foi só maldade, ganância, pessoas que se preocupavam mais com elas do que com a alma das pessoas, que não estavam nem aí para você, que é um conterrâneo brasileiro, uma pessoa que estava ali precisando de ajuda, doente emocionalmente, e eu senti assim que eu fui, surpreendida por essa atitude das pessoas. Então, eu esperava encontrar um ambiente diferente e eu encontrei isso. Eu encontrei simplesmente as pessoas com soberba, a maioria, assim, porque não foram todas, que no decorrer do meu livro eu conto que eu encontrei também pessoas boas, pessoas do coração enorme, que sofreram com pessoas que não tinham esse coração, infelizmente. Bom, muitas pessoas que estão aqui no Brasil têm um sonho, né, de imigrar lá fora para começar uma nova carreira, uma nova vida. E aí eles pensam que é de uma forma, né? Muitas vezes dá certo, realmente dá certo, mas muitas vezes acontece o que aconteceu com você, né? Que é o seu caso. Eu não vou aqui generalizar, porque claro que não acontece isso com todo mundo. Sim. Né? Eu tenho certeza que tem outras pessoas lá que têm histórias incríveis para poder contar, do outro lado, né, da felicidade, não como a minha, que aconteceu e eu passei tudo que eu passei, infelizmente. No início eu fiquei envergonhada de contar isso, mas eu decidi ter coragem de falar sobre isso, porque eu sofri muito e me causou marcas irreversíveis. Mas eu tenho certeza que outras pessoas, com certeza, podem encontrar novos caminhos, mas não estou generalizando que não tenha. Eu estou contando o que aconteceu comigo para que outras pessoas possam saber e dizer: não, eu sei como funciona dos dois lados, então eu vou me alertar e me atentar para isso. Wélida, e qual foi o momento que você percebeu que a sua vida na Inglaterra não seria da forma que você foi pensando como era? Que você pensou assim: opa, peraí, alguma coisa está acontecendo de errado. Então, quando esse momento foi um dos momentos mais tristes para mim, foi quando em 3 semanas o meu amigo se mudou
e eu fiquei sozinha na Inglaterra sem falar inglês, sem ter um amigo, sem conhecer ninguém, sem saber como funcionava a cultura, a cidade, as pessoas e o pior, não é desistido, mas eu ter sido obrigada a desistir do meu projeto que eu teria começado lá, que então eu conto tudo isso no livro, e assim, o que mais me doeu, né? Então foi nesse exato momento que eu falei, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Sozinha, sem falar inglês, não conheço ninguém, e o meu negócio que eu comecei, eu sou obrigada a desistir. Então foi esse exato momento que eu percebi isso. É o momento que a ficha caiu, né? Que caiu. Realmente, quando você estava com seu amigo, né, diferente. Agora, quando você se vê lá sozinha, num país que você não conhece ninguém, não é isso? Eu estava Sem falar doente, nenhuma né? língua. Estava com depressão ainda. Realmente. Então não tinha força para poder buscar as coisas. Porque às vezes as pessoas podem falar assim, nossa, mas você podia ter feito diferente. Tá, mas e você teria feito diferente doente? Como que a pessoa vai reagir doente emocionalmente se ela não tem força para isso? Então eu acho que o que mais me pegou, onde que a ficha caiu e o que mais me doeu, uma das coisas que me doeu demais foi isso, foi esse enfrentamento que eu tive que me colocar na posição e dizer, agora eu tenho que ir, ou sim ou não, eu vou ter que ir. Welda, e você sendo, né, empresária no Brasil, o que foi que aconteceu que você não voltou para o Brasil? Bom, muitas pessoas já me perguntaram isso durante esse percurso da escrita do livro, algumas pessoas que já sabem, e realmente, quando Deus tem um propósito na sua vida, não adianta você tentar fazer algo. Eu tentava voltar para trás, eu tentava comprar passagem, não conseguia, eu ligava para minha mãe, mãe, compra passagem para mim, mãe, socorro, eu não conseguia passar cartão, eu tentava de outras formas, ligava para um amigo, falava com alguém, nunca conseguia, parece que estava tudo ali, tive problemas com o meu nome, tive problema com o passaporte, quando era uma coisa era outra. Quando eu percebi que a vontade de Deus permanecia bem maior no meu problema, na minha vida, então eu vi que o propósito de Deus estava começando na minha vida e eu tive essa aceitação. E eu disse, eu também não vou voltar da maneira que eu vim. Eu vou ficar, vou permanecer, eu vou lutar, eu vou conseguir, eu vou vencer e eu vou provar para mim mesma que eu posso, que eu consigo, que eu tenho Deus que tudo pode. Foi por esse motivo que eu não voltei. É isso mesmo, Deus acima de tudo, não é isso? Amém. Glória a Deus por isso. Welda, você gostaria de mandar abraços para alguém, para algum amigo? Olha, eu gostaria de mandar um abraço para os meus amigos que ficaram lá, que trabalharam comigo como faxineira, né? Que tiveram ali comigo e eu não pude fazer muita coisa por eles. Quero deixar um abraço também aqui muito forte para minha mãe, que teve o tempo todo comigo, o tempo todo, assim, eu não tenho nem como explicar, porque mãe é mãe, ela fez tudo para mim, o que podia e o que não podia, o que estava ao alcance dela e o que não estava, ela procurava no joelho, orando pela minha vida. Agradecer aos meus familiares, aos meus amigos e vocês que estão me acompanhando, os meus seguidores que me seguiram durante essa temporada. Eu sempre conversava com uma pessoa ou outra do meu sofrimento e algumas pessoas estiveram comigo. E quero agradecer também a Cid, que está lá na Inglaterra, os meus amigos em Londres, que eu sei que tem muita gente sofrendo em rotas de cleaner lá em Londres, que vão assistir essa reportagem. Eu quero falar para vocês que vocês vão conseguir, não desistam dos seus sonhos, Deus está gerando a vitória de vocês. E eu quero deixar um abraço para a Cid, que se não fosse a Cid na minha vida, uma amiga minha que eu encontrei na Inglaterra, eu não teria sobrevivido sem a ajuda dela, porque Deus direcionou ela para que eu sobrevivesse. No livro eu conto tudo isso e vocês vão ver quão terror eu passei na Inglaterra. Exatamente, esse é um pequeno spoiler, né, que está tendo aqui. Bom, eu gostaria de mandar um abraço também, né, para os nossos telespectadores que estão nos assistindo nesse momento. Temos aqui lá de Nazário a Letícia,
Temos aqui a Fernanda também nos assistindo. Temos de Palmeiras de Goiás a Isla Caroline, que está nos acompanhando, que sempre vem acompanhando, né, o nosso trabalho aí do Jornal de Olho no Social. Então, para a gente voltar aqui, né, as perguntas, Wélida, você falou que no início, né, dessa entrevista que você sofreu abuso, né, a sua história não foi muito fácil, né, no início da sua infância. Conta pra gente um pouco mais, aprofundo. Bom, a minha mãe era cantora, né, e a minha mãe sempre saía para cantar e a gente ficava com meu pai. Pai é pai, né? Então, minha mãe ajudava no orçamento de casa e ela me deixava confiando no meu pai, né? Quem que não vai confiar no próprio pai? Então, o meu primeiro abuso psicológico e sexual eu sofri pelo meu pai. E foi isso que eu tenho certeza que destruiu a minha vida inteira psicologicamente, porque eu não tive a estrutura emocional para tomar decisões importantes na minha vida. Então eu pensava que toda decisão que eu tinha que tomar teria que ser rápida, porque eu pensava que aquele sofrimento poderia a qualquer momento voltar e acionar aquele gatilho. Mas hoje, depois de muito sofrimento, não só com isso, não só com meu pai, e durante os meus relacionamentos que eu tive, passei por 2 casamentos, né? Então eu sofri também muito, mas não só isso, mas na Inglaterra. A Inglaterra foi o lugar que eu mais sofri em toda a minha vida. E eu pensei que eu ia sair daqui, que eu ia para a Inglaterra, que eu ia ter uma vida maravilhosa porque eu tinha um amigo, porque eu tinha uma pessoa que eu conhecia, porque outra pessoa disse, porque outra pessoa me garantiu. Não foi bem assim. As pessoas, elas falam para você algo ali, mas elas não sustentam aquilo para poder te ajudar. Na hora que começa a doer nelas, elas muito rápido elas te abandonam e te trocam por um prato de lentilha. Então, eu não confio mais em ninguém, me fizeram não confiar, me fizeram esses traumas e hoje eu sou uma pessoa curada, sim, mas eu não esqueci. Eu perdoei todo mundo que me fez e nesse livro eu conto tudo que me fizeram. Mas eu não vou deixar de perdoar porque eu continuo amando cada um deles, abençoando cada vida, cada pessoa, porque com esse problema que me fizeram, com o mal que me fizeram, eu peguei o mal que me fez e transformei em grandes vitórias. Então, o que eu quero deixar para vocês, além de cada pergunta que está sendo feita, é que nós temos que confiar sim, mas em Deus. Exatamente. O que mais te motivou aí a escrever esse livro? O que mais me motivou foi que eu sofria tanto dentro da rota, que lá as rotas de clínica são pessoas que entram dentro de um carro de 5 pessoas e vai trabalhar dentro de uma casa. E elas chegam lá e vão cuidar dos lares das pessoas, onde eu passei por várias casas multimilionárias, conheci casas elegantes, casas pequenas, médias, e dentro da rota eu sofria tanto abuso psicológico, tanto, que eu não conseguia entrar dentro do carro quando a gente ia trocar de casa, que eu tentava de alguma forma jogar aquilo fora e comecei a escrever no celular. Foi quando eu comecei a desabafar e vi aquilo uma forma de desabafo. Aí eu falei, opa, tem algo aqui, algo está melhorando em mim, tem alguma coisa melhorando em mim. Comecei a escrever e disse, gente, eu estou escrevendo e eu estou sendo curada através disso, de falar, porque o poder de você tirar o que você tem dentro de você pode te fazer viver, mas se você deixar aquilo enraizado dentro de você, pode te matar. Então o que eu fiz? Eu comecei a escrever e Deus foi falando isso ao meu coração grandemente, fortemente, e eu falei, agora eu vou escrever. Eu vou escrever um livro e eu quero contar para todo mundo o outro lado da Inglaterra. Eu quero contar o outro lado, porque ninguém conta, as coisas que ninguém fala dos bastidores. E foi através disso que Deus colocou no meu coração para eu poder escrever e alertar pessoas a respeito de tudo que eu vivi. Então, para os nossos telespectadores entenderem um pouco mais, conta aí pra gente como que vai funcionar esse lançamento. Olha, o lançamento, eu estou esperando a editora me liberar somente os flyers, mas o livro já está liberado, o livro já está disponível e vai estar disponível também em 12 países, contando com o Brasil
13 países. Meu livro está sendo lançado pela editora Literando. Vamos lançar ele aqui dentro de Trindade em breve, mas já está disponível. E por causa desse lançamento desse livro, a minha empresa, o Hélida Barcelos de Decoração, vai fazer um sorteio dentro desse lançamento de R$10.000 para os meus seguidores, em forma de bênção, em forma de agradecimento por todos que me seguem, por todos que estão ali junto comigo, que se compadeceram da minha história e que também sofreram esses tipos de abusos, né? Então, eu gostaria de deixar aqui o meu convite, né, para que você que queira participar desse lançamento, eu vou estar sorteando R$10.000 em decoração. Você pode usar para qualquer tipo de evento ou você pode vender também para outra pessoa que vai fazer um evento, vai se casar, 15 anos, você que vai decidir. Mas nós estaremos disponibilizando um link, tá? Na minha bio do Instagram, e você vai poder estar se inscrevendo para participar. E para participar, você precisa só adquirir um livro e estar no dia do lançamento para pegar o seu prêmio. E mais nada. E eu sei que vai ser uma história muito linda. Você vai ler o livro, vocês vão ficar muito emocionados, eu tenho certeza disso. E quem sabe você pode presentear para alguém que quer mudar, né, de outro lugar. Porque eu não conto só as coisas ruins, mas eu conto o lado bom, que realmente foram poucos, mas eu sei que Deus permitiu eu viver isso para que eu pudesse ajudar outras pessoas. E eu tenho certeza que vai ser um grande sucesso na sua vida, porque lá eu também falo que você entra sim num calabouço, que você entra num poço, mas que lá no fundo do poço tem um trampolim e que Deus pode todas as coisas e você pode todas as coisas naquele que te fortalece. E para os nossos telespectadores que estão assistindo você nesse momento, qual que é a sua rede social? A minha rede social é @Welida_Barcelos_ WB. E se você quiser mais informações, você pode entrar pela bio do nosso Instagram, lá no WhatsApp já cai direto e a gente dá todas as informações até sair o flyer da editora, que nós estamos esperando ansiosamente, né? Mas eu creio que em 3, 4 dias já deve estar saindo o flyer e eu já estou apresentando ele. Achei bastante interessante essa ação sua, né? Muito porque obrigada. Tem muitas pessoas que não têm condições, né, de estar realizando um evento de tamanha estrutura, não é isso? Verdade, verdade. E nós temos todos os tipos de produto, pessoal. Nossos produtos são produtos de primeira linha. Nós temos grandes produtos e não é qualquer produto que você vai ganhar. O seu sonho vai poder ser realizado agora. E eu conto com você para realizar esse sonho de lançar o meu livro. E eu quero te ver lá e quero te entregar esse prêmio pessoalmente. Certo, e para as pessoas, né, que vão aí receber esse livro, conta um pouco mais a respeito. Ao abrir esse livro, qual a mensagem que você deseja passar mais a profundo para essa pessoa? Olha, quando eu estou escrevendo o livro, eu estou dizendo que eu estava numa situação muito crítica de vulnerabilidade, assim, muito, muito grande, e eu consegui. O que eu quero dizer para você é que você pode conseguir vencer. As pessoas que estão lá na Inglaterra, nesse momento, as minhas amigas que ficaram lá, porque foram muitas. Eu tinha grupos lá que eu tinha 1000 pessoas que estavam ali, tinha grupos de 700 pessoas. Então eu quero dizer para você que para você não desistir, não desista, não tenha medo. Ninguém pode colocar medo em você. Deus pode mudar a sua história. Através da sua história as pessoas podem mudar também. E nesse livro eu estou contando para você tudo que eu passei, tudo que me fizeram de ruim. Sabe o que mais me doeu? Foi saber que tudo que eu sofri de ruim, de abusos, eu sofri por brasileiros. Infelizmente, eu tenho vergonha de estar dizendo isso aqui, mas Deus, no meio da minha trajetória, enquanto eu estava ali, busquei a Deus, encontrei uma igreja que maravilhosa, que me acolheu, me recebeu, já que as outras que eu fui não fizeram isso. Então, eu encontrei pessoas do bem, que são essas pessoas do bem, que são usadas por essas pessoas do mal que estão lá. Então, no meu livro, ao abrir, ou você ler, você vai encontrar essa força que vem do Senhor. Porque quando eu escrevi o livro, cada palavra que tinha dentro daquele livro, eu escrevi
emocionante, Desculpa. gente. A história dela é muito... Eu escrevi assim, com muito sofrimento do que me fizeram, das torturas que eu sofri. Porque as pessoas não estão nem aí pra você, as pessoas não querem saber quem você é, não querem saber de onde você veio, se você tem família. E as pessoas que eu acreditava que ia cuidar de mim, que estavam perto de mim, não me ajudaram. E eu vi muitas pessoas desistindo dos seus sonhos por causa de brasileiros que puxavam o tapete dos outros. Eu vi amigas minhas indo embora com criança pequena para cuidar, sendo que a gente poderia ser um do outro e ajudar as pessoas. E as pessoas não ajudavam, elas queriam para elas. Se você alugasse um quarto, você tivesse o dinheiro para alugar um quarto naquele lugar, você falou, olha, eu tenho 400 libras. Eles falavam que era 600, sendo que você estava com pessoas, com criança, com dependente, e ainda te alugava quarto que não existia, que faziam isso por você, pessoas que não estavam nem aí para você. E no meu livro, eu quero dizer a essas pessoas, você... que eu trabalhei com vocês aí. Eu sei que vocês vão ver essa reportagem, que vocês me conhecem, vocês agiram muito mal comigo e com muitos outros parceiros. Não façam isso com as pessoas que estão lavando o chão que você manda. Não façam isso, porque as pessoas não merecem passar por isso. E isso é agir covardemente. Isso é agir covardemente. E eu, através desse livro, quero que todo mundo saiba o meu grito de socorro, que eu não consegui, que quando eu cheguei no aeroporto, que eu fui vir embora, os meus amigos me abandonaram. Eu fiquei 3 dias no aeroporto com pessoas que eu conhecia do meu lado e ninguém me deu a mão, ninguém. Então, eu venci, eu quero dizer que eu venci, que eu estou emocionada agora nesse momento, porque eu sei que minhas amigas ficaram lá e elas não podem ter a escolha que eu tive de pegar meu cartão de crédito e comprar passagem de volta. Elas não puderam, elas têm outras prioridades, tem filho que não tem pai, tem mães solteiras aqui que resolveram mudar. E o que fizeram? Nada. O que os brasileiros que já estavam lá há muito tempo fizeram por nós? Nada. Muito pelo contrário, surravam o nosso suor, surravam a gente dia e noite, dando migalhas pra gente para depois pagar uma fries, uma batata depois do trabalho. Você quer uma batata? Ou você quer uma coca? Depois de ter morrido de trabalhar em 10 casas durante o dia inteiro. Isso não é justo. E o meu livro está contando tudo que eu passei. E eu só quero que vocês leiam o meu grito de socorro. E desde já eu peço perdão pela minha emoção e eu gostaria que vocês pudessem chegar até esse livro e saber que do outro lado tem uma nova versão. Gente, realmente não foi uma trajetória muito difícil, né? E se hoje você está onde chegou, né? Porque já passou por muitas coisas, né? Sim, muitas. E a Wélida, ela trouxe em primeira mão, né? Aqui para o Jornal de Olho no Social, o lançamento do livro dela. Então, para vocês aí que estão nos assistindo e têm interesse, ela já deixou aqui, né? Suas redes sociais. Então, entre em contato aí com ela também. Então, foi isso, gente. Nosso bate-papo de hoje. Wélida, conta pra gente mais um pouco. Nessa trajetória sua na Inglaterra, você chegou a passar fome? Eu não enxergo de um olho, então para mim pegar ônibus era muito difícil. Quando eu ia parar o ônibus, eu não enxergava, então quando eu ia parar o ônibus já tinha passado e eu não via o nome. Então quando eu entrava, eu pegava o ônibus errado, o trem errado, e eu fui parar em outros lugares, em outras cidades, e eu dormi na rua lá em Waterloo, dormi numa estação de trem 2 dias. Porque eu não sabia voltar para casa, mas Deus sempre cuida, né, dos seus, e eu me senti muito cuidada. Deus me viu e colocou pessoas no caminho, né? E no outro dia eu acordei de manhã e falei, eu vou pro centro de Londres a pé, porque lá tem gente, tem turista, e eu vou encontrar um brasileiro. E no meio do caminho eu encontrei uma brasileira de Portugal e ela me ajudou a voltar para casa.
e me ensinou através da rede social dela, através do celular dela, porque o meu celular não tinha iTalk, não tinha iTunes, não tinha iCloud, e para me baixar aplicativo, estava com isso. Eu conto tudo lá no livro, mas ela me ajudou e eu aprendi algumas coisas com ela. Foi nesse período também que eu engajei e comecei a despertar, andar a pé para poder conhecer os lugares. Mas eu fiquei sem beber água por algumas horas, umas 8 horas, porque eu não conseguia comprar água de vergonha e medo, e eu não falava a língua. Hoje eu estudo inglês e eu vou ser fluente em inglês em nome de Jesus. Eu vou conseguir, estou estudando e eu quero ajudar muita gente através da minha história, tá? E sim, eu passei alguns momentos sem comer por não conseguir comprar e por vergonha de falar para as pessoas o que eu estava passando, mas depois, com muito esforço, eu fui conseguindo, né? E Deus me ajudou a passar tudo, e eu me livrei de muita coisa através da bondade de Deus. Teve uma menina que eu entrei na rota, ela até deixou eu falar sobre ela, que ela me maltratou muito no primeiro dia de trabalho. Ela foi uma das pessoas que me humilhou no primeiro dia de trabalho, e ela está lá no livro, ela me autorizou a falar sobre isso. Ela vai também dar o depoimento dela no dia do meu lançamento, e que ela virou um anjo na minha vida, porque foi através da vida dela que eu consegui voltar para casa. E ela me prometeu: não, eu vou conseguir todos os documentos que você precisa para voltar para casa, porque eu tive muitos problemas com meu passaporte nômico, passagem comprada errada, e aí vocês sabem que isso tudo causa transtorno, né? Então ela me ajudou muito. O nome dela é Cid, e eu tenho certeza que Deus vai honrar demais a vida dela. Mas para você que está assistindo a gente, eu quero dizer que tem muitas coisas graves que eu conto lá no livro e que eu não vou contar aqui, porque eu gostaria que vocês lessem, mas coisas muito graves que tem no livro, que eu falo, né, de todas as pessoas que fizeram comigo, e eu gostaria que vocês lessem. E não só eu contando, né, mas você ler, você saber realmente a história do começo ao fim, tudo o que aconteceu. Principalmente vocês que estão aí em Londres, vocês que estão aí se submetendo a esse tipo de trabalho, o que vocês podem fazer para se livrar disso. Certo. Então, gente, foi isso. O Hélida, a nossa equipe do Jornal de Olho Social agradece imensamente pela sua presença aqui no nosso estúdio, tá? Muito obrigada e parabéns pela sua linda história. Obrigada. Até mais. Até mais. Obrigada. Jornal de Olho Social, Gleison Vilela. Muito obrigada pela oportunidade. É uma história bem complicada. De Olho no Social, a notícia em primeiro lugar. O livro está disponível no Brasil antes do lançamento pelo Instagram @Barcelos_WB. Em breve em mais 12 países. Após o lançamento, é para celebrar com vocês o sorteio de R$10.000 em locação de produtos de festa. Para quem adquirir o livro, não percam essa história. Juntos somos mais fortes.